Foi minha primeira oportunidade, né? Logo no primeiro ano da faculdade. E ele olhou meu currículo e falou: você é técnica em mecânica, já trabalhou Ele é com mecânico, né? qualidade, ele é engenheiro mecânico. Sim. Então isso brilhou os olhos dele, porque ele queria uma estagiária para ficar dentro das obras e cuidar dessa parte de qualidade para ele, Uhum. ajudar na criação do sistema de gestão da qualidade. Então foi maravilhoso. Porque assim, quando eu comecei a faculdade, Uhum. eu pensei, poxa, eu perdi todos esses anos, né? De Não. técnico, de Senai. E na verdade não, só agregou muito mais na minha profissão Com hoje. certeza. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Nossos episódios são exibidos às quintas-feiras, às 8 horas, no YouTube. E também queria dar um recado. Vai rolar a Construvale, que é a Feira da Construção Civil, promovida pela Aconvap. Parabéns para a Aconvap, também a Maria Rita, que está fazendo tudo isso acontecer. Vai ser de 21 a 24 de novembro. Espero vocês lá. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu estou com a arquiteta Larissa Campos. Fala, Larissa, tudo bem? Tudo bem, Manza. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. Beleza. Conta pra gente quem é a Larissa. A Larissa é uma arquiteta formada já há 8 anos. Daqui de São José? Daqui de São José, nascida aqui em São José, sou casada. Uhum. Tenho meu escritório já fazem 7 anos. Uhum. Esse ano eu inaugurei o meu escritório físico. Legal. Então a gente tem uma sala ali na Avenida Ademar de Barros, onde a gente atende os nossos clientes. Logo no comecinho ali, naquele prédio novo que tem ali, qual que é? Não, é o Professional Center. Fica próximo do Parque Santos Dumont. Nossa, eu tava confundindo a Ademar de Barros com outro. Com Nelson Dávila? Nelson Dávila. Eu tava pensando também, naquele prédio confundo. ali, sabe, um novo que tem ali da Vituso. Sim. Juro Esses pra dias você. perguntaram onde é seu escritório. Eu falei na Nelson Dávila. Aí depois que acabou a conversa, não é na Nelson Dávila, é na Ademar de Barros. Você mesmo confundiu? Eu confundo as duas avenidas, mas é na Ademar de Barros, Professional Beleza. Center. E por que você quis fazer arquitetura? Conta pra gente a escolha da faculdade. Sempre foi meu sonho ser uma arquiteta, desde criança. Certo. Sempre tive o desejo de me formar, ser uma arquiteta, trabalhar com desenhos, com criação. E assim que eu terminei a escola, né, eu não consegui migrar direto para a faculdade. Então eu acabei indo fazer curso técnico, né, fiz técnico em mecânica, então trabalhei na área por alguns anos. Trabalhei na área tanto automobilística como também aeronáutica. Só que nesse meio tempo eu descobri que Sim. era a arquitetura que me chamava o tempo todo. Sim. Então eu entrei na faculdade e hoje estou realizando o sonho, né? De estar realizando o sonho de outras pessoas também. Sim. Né? Mas o curso técnico também é importante. Ali você aprendeu a desenhar o AutoCAD, fazer algum tipo de desenho nesse curso técnico? Muito. Então, antes de fazer o técnico, eu fiz Senai também. Porque tinha pessoas da minha família que trabalhavam na área da mecânica. Na época, meu irmão trabalhava na Embraer. Então, isso para mim foi uma segunda alternativa. Eu falei, já que eu não vou conseguir fazer faculdade agora, de imediato, eu pensei, vou fazer cursos para conseguir um emprego e conseguir pagar minha faculdade. Porque minha família não tinha condições de bancar um curso superior para mim, né? Então, no Senai, eu amei, porque era totalmente desenho técnico, né? Desenho à mão, então aprendi muito. Mas fazia à mão mesmo ou usava algum software ali? Não, no Senai era à mão. À mão. Então, técnicas de desenho, desenhos isométricos, até postura de escritas. Então, o Senai foram poucos meses, mas de um grande aprendizado. E depois do Senai, eu fui para o técnico em mecânica, onde eu fiz na ETEP. A ETEP, sim. Eu fiz lá, daí foram 2 anos. Um abraço pro pessoal da ETEP. São queridos amigos, já estiveram aqui. Legal.
É uma escola excelente, né? Então, quando eu decidi fazer o técnico, eu quis ir para a ITEP. Legal. E lá na ITEP a gente aprendeu alguns softwares, né? Que foram... na verdade, eu aprendi lá o SolidWorks, que é um software muito usado na área da aeronáutica. Sim. E um pouco mecânica do AutoCAD. também, né? Mecânica também. Desenhar peça. Isso. Então, lá no técnico, assim, foi um grande aprendizado, porque no técnico eu consegui um emprego dentro de uma fábrica de automobilística, né, uma multinacional, e eu trabalhei dentro de um laboratório de qualidade. Sim. Então, estar envolvida na área da qualidade para mim foi excelente, né? Porque teve essa visão, né, no laboratório a gente fazia inspeções de materiais, então foi uma baita experiência. Tanto que, quando eu comecei a faculdade de arquitetura e surgiu uma oportunidade para eu estagiar, um dos diferenciais do meu currículo foi esse. Sim. Porque eu fiz estágio... Posso falar nome de empresa? Claro. Eu fiz estágio na Invituso. Legal. E na época eu lembro que eu fiz a minha entrevista com o senhor Marco Aurélio, que é um abraço para o senhor Marco Aurélio, muito querido. Foi minha primeira oportunidade, né? Logo no primeiro ano da faculdade. E ele olhou meu currículo e falou: você é técnica mecânica, já trabalhou ele é com mecânico, qualidade, né? Ele é engenheiro mecânico. Sim. Então isso brilhou os olhos dele, porque ele queria uma estagiária para ficar dentro das obras e cuidar dessa parte de qualidade para ele, ajudar na criação do sistema de gestão da qualidade. Então foi maravilhoso, porque assim, quando eu comecei a faculdade, eu pensei, poxa, eu perdi todos esses anos, né, de técnico, de Senai, e na verdade não, só agregou muito mais na minha profissão hoje. Com certeza. E agora perguntando desse técnico aí, porque eu acho muito importante, eu falo para todo mundo, tem até um corte que saiu meu, falando que a pessoa precisa saber desenhar no AutoCAD. Para mim, quem não sabe é um motorista de Uber que não sabe dirigir ou não tem carteira de motorista. Cara, como é que o cara vai trabalhar numa profissão, mesmo que ele não use isso, mas ele precisa tirar uma área, calcular um volume, né? Aí ele pode até saber calcular, mas eu acho imprescindível. Quando você chegou na indústria, você falou que trabalhou na Embraer, né? Como é que foi? Você trabalhou fazendo desenhos técnicos lá? Eu trabalhei numa terceirizada da Embraer. Sim. E lá eu trabalhava no sistema de gestão da qualidade também. Então lá nós usávamos alguns softwares, mas eu não desenvolvia os projetos, né? Tanto que o meu sonho na época era entrar para a área de projetos. Certo. Só que daí eu decidi, vou fazer arquitetura, que é o que eu quero, não quero mais trabalhar em fábrica. Sim. Mas mesmo assim, nesse período, eu me integrei bastante com os softwares, né, que eles utilizavam. Lá na terceirizada, eles usavam o CATIA. Certo. Não sei se você já ouviu falar do CATIA. Já, ele bastante. É bem parecido com Quando eu estava na faculdade, parte da minha turma trabalhava na Embraer. Muitos formados na ITEP, né? Técnico na ITEP. E alguns desenhavam um avião e eles usavam o CATIA. Então lá tinha o setor de projetos, então eu sempre ia lá, tinha amizade com o pessoal da área de projetos, então eu sentava, queria ver como que eles desenhavam. Porque o meu desejo desde então era trabalhar com desenhos. Sim. Mas aí surgiu essa oportunidade na área da qualidade e eu abracei. E aprendi muito, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho o olhar muito apurado, muito refinado, assim, para detalhes, né? Sim. Então, tudo isso é bagagem que eu trouxe lá da indústria, sistema né? de gestão da qualidade. Porque quando eu entrei para a área da construção civil, eu assustei. Porque na aeronáutica eu trabalhava com milésimos de milímetros. E aí eu cheguei na construção civil e falaram para mim que a tolerância pode ser de uns 5 centímetros. Isso para mim era um absurdo. 5 centímetros? 5 centímetros. Era muita coisa, né? Porque para quem trabalhava com precisão... Eu pensei que você ia falar 1 centímetro, né? 5 centímetros quando ali. eu vi os 5 centímetros, eu achei um absurdo. Então, para mim foi um choque, sabe? Acho que 5 é bastante. 1 centímetro ali já tá bom, né? Então. Para mim, nem 1 centímetro é tolerante, mas às vezes não tem como a gente conter, né, todos os prestadores e todas as etapas que envolvem uma obra. Que assim, às vezes ele vai rebocar a parede fica com
1,2 centímetros ou 0,9 centímetros, entendeu? Então, essa diferença não é que nem o avião, uma peça que não vai entrar. Sim. Mas assim, eu perguntei esse negócio de você ter trabalhado na indústria, que eu também, quando fui me formar, eu trabalhei na ampliação da Revap. E antes eu trabalhava com meu pai fazendo casas. E essa experiência de ter trabalhado numa grande obra, numa grande empresa, para mim foi maravilhosa, porque a organização, todos os processos, tudo bonitinho. E na construção civil, como você falou, já não existe isso. Então aquilo te traz uma disciplina militar Sim. ali para você ser melhor no seu trabalho. Sim. Não é verdade? Com então certeza. faz toda a diferença, né? Total diferença. Você estudou na Univap? Eu estudei na Unip. Unip. Fiz Unip. Legal. E aí? Comecei em 2012, terminei em 2016. Aí você estudava e trabalhava? Estudava e trabalhava. Eu também. É puxado, né? Muito puxado. Porque como eu falei no começo, né, os meus pais, infelizmente, eles não tinham condições Sim. de pagar minha faculdade. Então, eu tive que dar os meus pulos. E graças a Deus, com essa bagagem que eu tive do técnico, né, da minha experiência na indústria, quando eu consegui meu primeiro estágio, eu consegui uma bolsa boa, uma bolsa legal, já por conta da experiência que eu tinha ali. Então, às vezes a gente pensa que algo vai ser inútil, mas na verdade agregou muito, né? E isso durante a faculdade ou... Durante a faculdade. Aí você saiu da indústria e foi fazer esse estágio? Fui fazer estágio na M Vituso. Aí depois da M Vituso eu fiz estágio em mais uma construtora. Uma construtora de São Paulo, GMR. Faz muito tempo que eu não vejo falar sobre isso. Eles fizeram ali o The One. Sei. E o Pátio das Américas. Eu trabalhei ali dentro do Pátio das Américas, aqui na Paz. A gente entrevistou uma pessoa, ele trabalhava nessa empresa. Mas hoje em dia ele já tem uma construtora própria. Me esqueci o nome dele. Mas ele fez essas obras aí do Pátio e do The One. Eu trabalhei lá e depois isso fazendo estágio. Acho que era estágio. diretor comercial, não sei se lembra o nome dele. Eu não lembro o nome. Não tem problema. E aí, depois da GMR, que também foi estágio, eu consegui um emprego CLT como desenhista técnica, ainda na faculdade. Então, eu trabalhava período integral, das 7h30 às 5h30 da tarde. Na onde? Era na Polis Engenharia. Conheço a Polis. Conhece a Polis, do Eduardo? Não sei se você... tava sempre lá na Polis. É? Então, você não é estranho pra mim. Talvez então. A gente já tenha se trovado. O Mauro, o Eduardo, o Diego, conheço todo mundo Diego, lá. Eu faço sim. projetos para eles, né? Então, eu acho que... sabe aquela Verdade. impressão de eu acho que eu já te conheço antes? Então, Verdade, eu trabalhei lá da na Polis. Polis. Trabalhei na Polis... Eu acho que eu fiquei lá uns 3 anos, eu acho. Uns 2, 3 anos. O Mauro que comanda lá a parte de Mauro, arquitetura, acho que né? Lá ainda. Tá lá até hoje. Faz tempo que eu não tenho contato com o pessoal lá, mas eu tenho contatos até hoje com pessoas que eu trabalhei lá dentro, né? Tem a Carol, que é arquiteta, que a gente já fez projetos juntas. Sim. Tem o Bruno, que tem uma construtora hoje, que é a Wissen, né? Então a gente tem... o Bruno. Sim, conheço o Bruno também. Então, assim, Pensei que era o Bruno orçamentista. Tinha 2 Brunos. Não, era o Bruno, o engenheiro também conheço. civil. O Sim. Bruninho. É o Bruninho. Então, tenho bastante amizade de lá até hoje. Aí eu fiquei na Polis bastante tempo. Legal. E aí eu trabalhava período integral. Era muito puxado. Muito puxado. Porque eu saía da faculdade, ia para casa, pegava minhas coisas. E lá na Polis... saía do emprego, ia para casa, pegava minhas coisas e ia para faculdade. Sim. E lá eles fazem muito projeto de rede bancária, né? Me lembro que eles tinham um contrato grande de rede bancária. Sim. E como é que foi aí? Fez bastante projetos de banco bastante. Lá? Mandar um abraço pro Eduardo aqui. Um abraço Mauro, para todos. Lá. Coincidência, né? Coincidência. É a vida das voltas. Não, né? a gente está na mesma cidade aqui, a gente não tem como, se encontra, com certeza. Então, quando eu entrei lá na Polis, foi uma experiência incrível. Porque eu tive contato direto com projetos, né? Porque até então eu O gerente de projetos já era o Mauro ou era outra pessoa? Era a Luciana.
Luciana, não me lembro. Luciana, achou o cabelinho lisinho, assim, um amor também, me ajudou bastante. E aí ela já começou a me passar projetos, né? Então eu tive as experiências de estágio, eu tinha contato com o projeto, mas não de pegar um projeto meu, eu vou desenvolver esse do começo até o final. Sim. Então, na Polis foi uma experiência muito boa, muitos projetos de agência bancária, defensoria pública, ia bastante para o Rio de Janeiro, BH. Já fui, já. Então a gente viajava muito. Já fui para BH, já fui para o Rio de Janeiro. Muito, então assim, tinha viagens que eu ia, ficava lá e depois voltava, tinha que repor todas as matérias, era bem corrido. Sim. Então, e a sua transição de você estar trabalhando para algumas empresas, isso foi durante a faculdade ou depois de formada? Durante a faculdade. E quando você se formou, você já foi trabalhar profissional liberal ou continuou em empresas ainda? Eu terminei a faculdade, eu ainda estava na Polis. Inclusive, na minha época de TCC, o Eduardo me deu uma grande ajuda na época. Sim. Eu falei, Eduardo, não estou conseguindo conciliar tudo. Eu estava na fase de TCC e tanta coisa. Aí ele falou, você está com férias vencidas, quer tirar suas férias? Quero. Sim. Aí eu me formei lá, estava na Polis ainda. Aí no ano seguinte, a empresa passou por uma situação delicada, né, financeiramente, e aí teve bastante corte, né? Não sei se você lembra dessa fase. Aí eu saí e depois eu voltei como terceirizada. Quando eles mudaram ali do Esplanada aqui pro... Não, eles estavam lá no Esplanada ainda, lá no Vila Ema ali, né? Sim. E eu voltei para eles como terceirizada, só que nessa volta como terceirizada, eu já comecei a tentar pegar projetos né? Meus projetos, e já comecei a divulgar. Então, foi ali o começo da minha transição. Certo. Do CLT para Larissa Campos Arquiteta. Só que demorou para cair a minha ficha. Porque mesmo eu pegando projetos, carreira solo, sim, eu ainda não tinha consciência de que eu estava empreendendo. Certo. Foi difícil, assim, virar a chavinha da minha cabeça, porque vira e mexe eu procurava vaga, aí eu ficava de olho nas vagas de emprego. Então, depois de meses, assim, caiu minha ficha que eu acho que agora eu tenho meu escritório, mesmo que não um espaço físico, mas algo, né, consolidado ali, a Larissa Arquiteta. À medida que você vai tendo seus projetos e também o seu tempo para executar esses projetos, começa a ficar um pouco complicado, né? Porque você já tem os seus projetos particulares e o horário de trabalho também é o dia todo, então você começa a ter que fazer uma dupla jornada ali. E chega um momento, à medida que você vai crescendo, que isso fique sustentável. Sim. Então você tem que tomar essa decisão realmente. E como é que você fez essa transição? Rede social? Como que a Larissa Campos foi chegando no mercado? Nossa, foi chegando bem devagarzinho. Porque, como eu falei, demorou para cair minha ficha de que eu estava ali naquele momento abrindo meu escritório. Sim. Então eu fui aos poucos, aí foi bom eu ter feito essa transição ainda solteira, porque eu tive respaldo dos meus pais, né, financeiramente falando. Então, essa migração, né, foi algo muito natural. Eu lembro que eu recebi... Eu criei um Facebook na época, porque não estava tão assim... Nem lembro se tinha Instagram ainda nessa época. Certo. Então, eu criei um Facebook, eu mesma desenvolvi uma logo minha lá, bem simplesinha, coloquei. E só que assim, eu não tinha nada para postar. O que eu vou postar aqui? Não tem portfólio. Então, é muito difícil, né? E aí, eu comecei a pegar imagens do Instagram, do Google, selecionar algumas coisas bonitinhas e começar a postar aos poucos. E, de repente, chegou o primeiro cliente. Sim. Me encontrou no Facebook, assim, do nada. Você vai colocando o seu conceito, né? O que você tem ali de gosto de arquitetura. As pessoas vão te ver, né? E vão acreditar que aquilo ali... se te contratar, você vai fazer algo parecido com aquilo, né? Se você estava apostando, você tinha gostado disso. Então, a sua linha de
de raciocínio aí sobre o arquitetar, né? O criar. E eu lembrei de uma coisa agora falando com você, a gente vai lembrando os detalhes, né? Sim. Eu lembro que a Marcondes César estava precisando de alguém para projetar os ambientes decorados de um empreendimento deles. Uhum. E uma pessoa me indicou. Beleza. Porque assim, eu também postei no meu Facebook o meu projeto do TCC. Então eram umas imagens bonitas, tinha vídeos e tal. É projeto, né? Projeto. E aí essa minha amiga me indicou pro pessoal do Marcondes César, você faz 3D de planejado? Faço. Uhum. Aí comecei a desenvolver, então eu tive esses conteúdos também para ir postando, né, que eram imagens bonitas. Sim. Porque eu tinha muito conteúdo assim de projeto pronto da época da Polis, né, de outras empresas, mas eu não podia divulgar esses trabalhos porque eram a agência bancária a gente tem aquele contrato de confidencialidade. Então não pode. Eu não podia divulgar, né? Mesmo tendo essa experiência toda com projetos, eu não podia usar como meu portfólio. Uhum. E aí surgiu os primeiros clientes, aí desses clientes foram indicando para outros e... Sim. E aí a rede social também vai se fazendo, né? Você vai fazendo trabalho ali, postando o dia a dia e as coisas vão acontecendo, né? Com certeza. E o fato de você desenvolver um bom trabalho, ter um bom relacionamento com os seus clientes, né? Porque a maioria dos meus clientes são indicações. Uhum. Muitos vêm pelo Instagram, mas boa parte são indicação de outros clientes que vão fazendo as indicações. Sim. E a Larissa Campos, você faz projetos de arquitetura, projetos de interiores, conta um pouco do seu trabalho. Projetos arquitetônicos e projetos interiores. Então, tem muitos clientes que contratam já o pacote completo. Nosso escritório ele trabalha mais com interiores, porque eu acho que a visibilidade, talvez, assim, de projetos de interiores seja maior. Uhum. Né? Então, as pessoas, eu acho que têm mais o desejo de reformar a parte interna, ou talvez porque são tantos apartamentos entregues o tempo todo, né? Sim. Então, o volume de projetos de interiores são maiores. Uhum. Mas nós desenvolvemos projetos arquitetônicos e interiores completos. Beleza. A gente tem umas imagens aqui dos seus projetos. E também, depois a gente vai conversar sobre um projeto específico. Coloca aí a câmera 4. Esse projeto aí, uma cozinha, né? É uma cozinha gourmet, feita ali numa residência ali no Jardim do Golfe. Inclusive, ela já está praticamente finalizada. Em breve eu vou fazer as fotos oficiais dela. Legal. Esse aqui foi só interiores ou também a arquitetura também? Esse foi só interiores. A fachada. Fragata Restaurante. Fica ali Onde é que fica? Fica na Andrômeda, Avenida Andrômeda. Foi um projeto de reforma de fachada. Sim. O antes e depois ficou incrível. Acho que tá aleatório, misturado aí, né? Aí a cozinha gourmet também, no Jardim do Golfe. Essa é uma casa lá no Reserva Rudá. Nós desenvolvemos tanto o projeto arquitetônico como também o projeto de interiores. A casa já está em construção. E um detalhe importante também, eu sou analista responsável lá no Residencial Rudá. Então todos os projetos eles passam por mim. Muito bom, muito bom. Então eu faço toda a análise de projetos. Então essa casa ela já está em construção. Agora a gente já está na fase de escolhas de revestimentos, acabamentos. O Rudá é ao lado do Aruanã. Isso. Certo. A fachada aqui. Essa é a mesma também, né? Essa é a mesma casa. Esse é o projeto da Igreja das Crianças. Onde é que fica essa Igreja das Crianças? A Igreja das Crianças fica na Igreja Quadrangular, ali no Parque Industrial. Perto ali do hospital, aquele hospital, acho que é o regional? Sim, aquele novo, no balão ali, né? Isso. Sei. Esse projeto foi finalizado recentemente. É um projeto muito especial. Tá? Uhum. Então, o que eu ia falar é para você comentar desse projeto Igreja... Como que é o nome? Igreja das Crianças. Igreja das Crianças. Conta um pouco sobre esse projeto pra gente. Esse projeto, eu fui chamada para
para iniciar esse projeto em 2022. Uhum. E quando os pastores da igreja vieram conversar comigo, eles falaram que o sonho deles era ter uma igreja para as crianças. Sim. Porque na época, né, eles tinham salinhas onde durante os cultos as crianças ficavam nessas salinhas, tendo o momento delas, né? Uhum. E o sonho deles era ter um espaço. Que é o espaço infantil, né? Na hora do culto ali, as crianças ficam nessa sala de recreação, isso, com os professores, né? Isso. Sim. E aí eles me trouxeram a proposta de, olha, a gente precisa de um projeto, porque a igreja ela passou por uma ampliação. Uhum. Então, toda a parte de baixo da igreja, que antes era o templo principal, a igreja foi para a parte de cima, né, o templo principal, e toda a parte de baixo, eles queriam transformar deve numa ser igreja... grande lá, hein? Sim. Dentro do mesmo espaço, eles mudaram. Dentro do mesmo espaço. Eu não vou me recordar agora a metragem total quadrada de baixo, mas é um espaço grande. Tem um auditório, tem 5 salas... Aí eu vou falando no decorrer das imagens aí. Sim. Mas aí a ideia era criar um espaço que fosse ao mesmo tempo lúdico, né? Certo. Mas que também valorizasse ali, que trouxesse uma inspiração para as crianças, né? Motivação para as crianças estarem ali, né? Sim. E quando eu comecei a desenvolver o projeto, foi um grande desafio, porque eu nunca tinha feito uma igreja das crianças, né? Então eu queria algo lúdico. Acho que ninguém fez, né? Então. Mas sempre tem a primeira vez para tudo. Verdade. Na engenharia, nossa, todo dia chega uma coisa lá que eu nunca fiz. Normal. Então, e assim, é o dia a dia mesmo do trabalho. E se você não sempre encara desafio. os desafios, você acaba deixando de... Você acaba dispensando ali uma oportunidade de crescer, de aprender coisas novas, né? De até mesmo provar pra gente mesma, né? Para nós próprios que a gente tem capacidade. E aí começou, né? Todo o estudo preliminar. E eu fiquei pensando num tema. Eu queria um tema para a igreja das crianças. Eu queria algo lúdico, mas eu não queria que fossem salinhas só coloridas, né? E aí eu sou cristã também. Então eu abracei assim o sonho dos pastores, né? E eu falei, Deus, me dá um tema. Eu preciso de uma inspiração para essa igreja, Legal. né? E aí me veio o tema o Criador e sua criação. Então, as salas, elas contam a história da criação. Então, quando você entra no corredor, tem um Conta desenho... pra gente essa história, então, que quero saber. A entrada da Igreja das Crianças, né, tem um corredor e tem algumas salas do lado esquerdo que são separadas, né, de 2 a 4 anos, de 5 a 7, de 7 a 8, vai separando a faixa etária, né? Então, eu queria que as salas, conforme as crianças forem entrando nas salas, eles vissem, né, as etapas da criação de Deus. Então, a primeira sala, ela conta sobre a criação dos céus e da terra. Então, é contado através de desenhos, de versículos na parede, e aí eu trago as cores também. Então, toda a parte os desenhos que eu Então, você teve que fazer um trabalho de campo ali na Bíblia e buscar ali tudo... A gente sabe, né? Eu, por ser cristã, eu conheço a Bíblia, mas eu tive que ali, vou ler e vou entender certinho, até para ter um contexto, né? E aí a sala 1 fala sobre a criação dos céus e da terra. E aí tem uma parede que eu desci alguns pendentes e coloquei o versículo e Deus disse, haja luz e houve luz. Então os pendentes remetem ali ao haja luz. Na sala 2, a gente conta sobre a criação das árvores, vegetação, das plantas, né? Então, ali fala sobre o versículo quando Deus falou que haja todos os plantios, né? Todas as espécies de árvore, de vegetação. Então, ali tem uma árvore nessa sala. Então, acho que é bem essa imagem que está passando aqui, ó. Isso. Da árvore. Então, lá em cima tem o versículo, né? Falando sobre a criação. Os desenhos também, todos os desenhos que estão na parede estão... remetem ao momento que está ali da história, né? E são exatamente conforme o projeto. Aí na sala 3, essa é a Ele primeira não está na sala. sequência aqui. Não, essa é a sala 1. A criação aqui, né? A criação dos céus e da terra. Aqui. Então tem as nuvens lá no teto.
E essa mesa aqui em forma de círculo aqui? Muito legal, Essas mesas também foram todas desenhadas e dimensionadas de acordo com a faixa etária. Foram todas tem um feitas tamanho, sob então... medida. Exatamente. Legal. Então, na parede daqui de trás, né, dessa sala, tem aquele haja luz que eu te falei. Tem alguns painéis coloridos também. Sim. Deixa eu passar aqui, ver se tem mais um. Essa já é outra sala. Essa é a sala 3. A sala 3 fala sobre a criação dos animais, né? Que haja os animais, né, de acordo com cada espécie. E aí eu coloquei lá 2 elefantinhos, né, representando Legal. Os animais. Aqui no teto também tem alguns detalhes, elementos, né? Alguns elementos, alguns aleatórios do céu e da terra, por exemplo, faz sentido assim o desenho porque é uma nuvem, né? Mas nas outras salas eu queria que tivesse esses ornamentos também, então a gente foi criando de forma aleatória. Ali tem um outro versículo, e Deus viu e Deus viu que ficou bom, né? E Deus viu que ficou bom, do outro lado. Né? E disse Deus. E disse Deus. Produz a terra seres... Ai, não consigo ler. Seres vivos de acordo com a sua espécie. Com as suas espécies. Sim. Legal. Aí na sala 4... é a sala... Aí eu já fiz a marcenaria toda com parte com desenho de casinha, Sim. que remete casa, família. E aí na sala 4 fala sobre a criação do homem e da mulher. Né? Da família, então... Aí, ó. Uma foto um pouco mais ampliada, né? Uma Essas nuvem fotos eu tirei do meu celular, porque sábado foi a inauguração da Igreja das Crianças. Ah, foi? É recente? Sim. Que legal. E aí eu tô me organizando para ir lá fazer as fotos oficiais mesmo. Então eu falei, não, eu vou já enviar as fotos que eu tenho no meu celular pra gente já falar sobre ela, porque Sim. foi um projeto muito especial. Como eu falei, a gente começou o projeto em 2022. Então a igreja vem concluindo, né, a reforma e aos poucos, e eles estão Sim. radiantes com o resultado. Maravilha. Aí teve outras salas também, né? Tem a sala, essa é a sala de treinamentos. Sim. Então vai ter aula de informática, cursos, né? Uma bancada de trabalho aqui, alguns armários, né? Aí vai ser como se fosse uma biblioteca também. E aí tem a sala 6, que é a sala de treinamentos também. Essa aqui é a mesma sala, né? É a mesma do outro sala. lado aqui. Aí já é uma outra... Aqui é outro projeto já, né? Outro projeto. Poema aqui. Isso, que também é uma igreja. Certo. E também tem o auditório. O auditório também da Igreja das Crianças. Então é um espaço bem, bem grande e um projeto muito especial. Esse aqui, ele já é o restaurante, né? Então, Larissa, conta pra gente como é que você disse que começou a trabalhar home office, né? Você não tinha um escritório físico. Isso. E como é que foi fazer essa transição, né? De ter... Chegou o momento de eu ter um escritório, vou montar um escritório físico para poder atender os clientes, ou preciso de mais pessoas trabalhando comigo. Conta pra gente essa passagem. Desde sempre eu tive vontade de ter meu escritório próprio, né? Era um sonho, mas eu me casei em 2020 e entrou a pandemia, então assim, eu fui postergando, depois que eu casar eu abro um escritório. Aí entrou a pandemia, agora, né? Quando que eu vou abrir meu escritório físico? Então eu fui sempre postergando essa abertura, e aí esse ano surgiu uma oportunidade, eu vi que eu precisava de algo novo, de algo... Sim. Né, diferente para mim, profissionalmente falando. Meu escritório trabalhava muito bem de forma remota. Já tinha uma equipe que trabalhava comigo, tudo online. A gente fazia as nossas reuniões online, às vezes se encontrava pessoalmente. Então, esse ano, eu fiz entrei nessa nova fase, né, de ter um espaço próprio. E não foi fácil, não, viu? Porque eu fiz uma reforma. No meio dessa reforma, que foi agora no começo do ano, eu precisei me afastar um pouco do meu trabalho. Eu passei por uma crise de ansiedade muito forte. E aí, assim, eu até conto no meu Instagram um pouco do relato, né?
da realização desse sonho, né, de abrir o escritório, porque eu queria fazer um vídeo do antes e depois da minha sala. Mas seria muito fácil se eu contasse só a parte bonita, né? Tipo, tá aqui, ficou bonito, tá tudo pronto. Mas aí eu quis entrar nos detalhes e contar o que aconteceu. Então, assim, a migrar para o espaço, fisicamente falando, foi até que tranquilo. Agora, emocionalmente, foi um pouco delicado, assim. Certo. Porque eu saí de uma fase complicada e estar num ambiente novo, para mim, seria mudança, novos ares. Exatamente. Eu não sabia o que... E agora, como que vai ser? É como a Bíblia diz, você tem que plantar para colher. Sim. Eu também fui abrir meu escritório, não tinha dinheiro. Nossa, será que eu vou? Será que eu não vou? Difícil, tudo difícil. E minha sogra falou, vai lá, a gente vai ajudar. Abri o escritório. Primeiro trabalho que eu peguei, já pagou o aluguel, já pagou todas as minhas despesas. E lá se vão 15 anos. Né? Eu já tive o meu escritório com 23 pessoas trabalhando. Hoje ele é um pouco menor. Mas você precisa dar um passo. Né? Você sempre precisa fazer um movimento para que as coisas aconteçam. Não é verdade? Sim. E como é que foi para você? Dar esse passo, assim, de primeiro momento foi maravilhoso. Eu estava na empolgação e agora vai. E, nossa, eu comecei a reforma. E aí, no meio da reforma, eu tive alguns problemas. A gente teve diagnóstico do meu pai. Então, foi muito difícil, assim, sabe? Toda a fase da reforma e diagnóstico. E não sabia como que ia ser depois. Envolveu muitas coisas. Eu cheguei a pensar em desistir, cheguei a pensar em abrir mão, né? Começa a gerar aquelas dúvidas, né? Porque o novo sempre assusta, né? Certo. Você dar um passo tem seus riscos, mas se a gente não se arrisca, a gente também não conquista, né? Mas sabe o que faz isso acontecer? É você estar pensando no futuro. Você vai criando uma expectativa. Você tem que viver o presente. Sim. Você pensa no futuro, cria expectativa e... eu não consegui, a obra está difícil, eu tive dificuldade. Vai gerando algumas frustrações, né? Então, a verdade é que na vida e no trabalho, as frustrações, né, e as dificuldades, sei lá, são a mesma coisa, elas fazem parte. Sim. Então, você tem que aprender a viver com isso, né? Então, nem tudo que você planeja acontece, mas as coisas acontecem porque você está fazendo alguma coisa. Então, você tem que continuar em movimento, sempre. Com certeza. E aí, quando eu pensei, fazendo as terapias, né, minha psicóloga me ajudou muito a entender a fase que eu estava passando, né? Porque era muita coisa nova ao mesmo tempo. E graças a Deus eu consegui finalizar a reforma. Numa fase assim que eu já estava bem melhor, tanto de saúde, emocionalmente falando, né? Aí fiz uma inauguração simples, mas eu vi que não poderia passar em branco aquele momento, né? Então, e estar nesse escritório físico está me trazendo muitos frutos, né? Exatamente. Porque é igual você falou, a gente tem que plantar pra gente colher. Exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas olham a gente conquistando as coisas e acham que é tudo muito fácil. E não é fácil. É com muita luta, muito esforço, né? Sim. Então, eu estou colhendo frutos disso já contratei uma nova funcionária, então eu já estou prevendo novas contratações, então... Maravilha. Tá sendo uma fase, assim, minha psicóloga um dia me perguntou, você tem algum sonho? Qual sonho que você tem que você ainda não realizou? Eu falei, eu estou vivendo muitos sonhos que eu já tive. Então, muitos dos sonhos que eu tive lá atrás, hoje eu estou vivendo eles. Sim. Então, eu sou muito grata quem por não isso. sonha também não realiza, né? Exato. Então, você tem que sonhar e ir colocando os steps para você chegar até lá. Sim. Você também faz obra, administra obra, faz administração de obra ou não? Trabalha só com projetos?
Só com projetos, né? Só. Com projetos e com interiores. Projetos. Então, eu chego a fazer visitas técnicas nas obras, não tem como. O acompanhamento, né? O acompanhamento não tem como não fazer as visitas. E outra, eu quero ver como está ficando, né? Sim. É um momento único ali, você vê o seu projeto sendo desenvolvido. Mas eu não consigo gerenciar obras por conta da nossa demanda de projetos. Que bom. Então, eu acabo focando nos projetos. Já tive clientes, né, que pediram, mas você não gerencia, você não coloca equipe. Não consigo. Eu preciso focar nos projetos, senão eu não dou conta de tudo. A obra também cheia de desafios ali, né? Muitos. É complicado. Então, assim, eu sempre falo para os clientes, né, que os clientes investem num bom projeto e eles precisam investir em bons prestadores, boas empresas, né? Porque não adianta você ter um lindo projeto nas mãos e contratar uma equipe que não tenha zelo por aquilo que ele está fazendo. Não vai ficar bom. E quem quiser contratar a Larissa Campos, onde que o pessoal te encontra? Instagram, @larissacampos.arc, Larissa Campos, Arquitetura e Interiores. Se você colocar no Google também vai aparecer lá os dados da minha empresa. WhatsApp 12-98102-2018. É um prazer atender a todos que estiverem precisando dos nossos serviços. E-mail. Sim. larissacampos.arc@gmail.com. Beleza. Gratidão, Larissa. Prazer te conhecer. Não conhecia. Muito prazer. Também eu sou proprietário da Obratec Projetos. A gente faz projetos complementares. Se você precisar de algum tipo de serviço, pode contar com a gente, tá? Obrigado por participar aqui do ManzaCast. Gratidão. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E com certeza vamos entrar em contato para fazer parceria. A Obratec já falei com vocês algumas vezes, mas com você acho que é a primeira vez. Vamos marcar para você conhecer o nosso escritório, tomar um café lá. Vamos sim. Beleza? Obrigada, Manza. Valeu, pessoal. Lembrando mais uma vez da Construvale, de 21 a 24 de novembro, lá no Vale Sul. Vai ser a Feira da Construção Civil. Gratidão a todos. Gratidão, Larissa Campos. Obrigado e até a próxima.